Shiva Shambhu, sejam todas as consciências despertas, amorosamente acolhidas na luz do Divino Ser, nestas fraternas partilhas, nestes sopros do Sagrado. Um homem estava perdido na floresta. E quanto mais ele tentava sair da floresta, mais perdido ele se via. Depois de muito andar, de muito buscar um caminho dentro da floresta, ele achou um lenhador. Encontrou-se com um lenhador que estava sentado descansando sob uma árvore. E ele se dirigiu ao lenhador e perguntou: como eu faço para sair dessa floresta? E o lenhador disse: saia por onde você entrou. E o homem retrucou: mas eu não me lembro por onde eu entrei. Aí o lenhador falou: então, dificilmente você sairá daqui. Nós estamos dentro da floresta. Esta floresta simboliza a vida condicionada na matéria. Quando a essência luz que somos, o nosso ser real, é atraído e vinculado a um projeto encarnatório e se vê vinculado a um projeto existencial e se identifica com a materialidade e se confunde com a materialidade e fica preso na materialidade e fica repetindo ciclos de encarnações em decorrência dessa identificação com a materialidade e todos os apegos, todos os desejos de desfrute nesta materialidade, assim como todas as reatividades, né, das ações perpetradas. Isso que nós entendemos como karma. Então esse é o estado nosso, enquanto seres locados, estagiando no plano da materialidade. E nós não sabemos por onde entramos. Como não sabemos por onde entramos, nós não sabemos por onde sair. Então nos é necessário essa inquirição, essa autopercepção. Por onde eu entrei nesse estado condicionado? Por qual porta eu adentrei para que estivesse retido no plano da materialidade, sofrendo todas as vicissitudes desse plano? E nós só percebemos este caminho de entrada na floresta quando nós nos percebemos enquanto ser, quando nós podemos mergulhar em nós mesmos no processo de autopercepção, num processo de clareza consciencial, detectando a realidade última do que somos, logo, seres divinos, essências luz, centelhas crísticas postas nessa condição humana. E ao perceber isso, nós visualizamos a porta, nós visualizamos o caminho por onde entramos. E é por este caminho que nós conseguimos sair, que nós conseguimos retornar. Enquanto nós permanecermos no estado de ilusão, enquanto permanecermos iludidos pelo mundo material, tomando o que é aparente por real, nos fixando na materialidade e entendendo a materialidade como a realidade, não percebendo a natureza espiritual que somos, logo confundidos, logo iludidos, nós
permanecemos andando em círculos pela floresta. E vejam que este homem tinha uma vantagem sobre a maioria dos homens, porque pelo menos ele se deu conta de que estava perdido na floresta. A maioria de nós sequer se dá conta de que está perdido na floresta. Sequer faz esta necessária constatação de que estamos perdidos em uma realidade que não corresponde à verdadeira realidade do que somos. Aquele homem, pelo menos, teve essa percepção, teve esse despertar, essa lucidez de que estava perdido. A maioria de nós não consegue se perceber perdido, né? Embora esteja sofrendo no interior da floresta, esteja padecendo, esteja em estado de separatividade com o plano da luz, porque o interior da floresta, no interior da floresta, as luzes não penetram com plenitude. Todas as luzes que chegam no interior da floresta são meias luzes, são luzes filtradas, são jogos de sombra e luz, né? E quando se está na floresta, se vaga, né, por esse meandro de jogos de luz e sombra, meias luzes, meias sombras, onde não há plenitude da irradiação dos raios solares. Esta é a condição da maioria de nós. Nós percebemos feixes de luz que interpenetram por entre as árvores e atingem a floresta, mas são apenas feixes de luz, não a plenitude da luz, porque a floresta nos envolve, porque a floresta nos tolda a percepção. Aquele homem, pelo menos, teve uma lucidez de que estava perdido, e ao encontrar um lenhador, esse lenhador simboliza o nosso eu superior, o nosso guardião, o nosso ser guia, que não é outro além da projeção maior ou expandida daquilo que é o nosso ser real, ou o nosso espírito. E faz a pergunta correta: como eu posso sair dessa floresta? E recebe a resposta precisa, a resposta correta. Não há outra maneira de sair da floresta a não ser por onde nós entramos. Não existe mágica, não existe um caminho alternativo. Só saímos por onde nós entramos. Por isso é necessário a nós o autoconhecimento, o despertar daquilo que verdadeiramente somos. Porque foi através do Espírito que chegamos à matéria. E só saímos da matéria através do Espírito. E, obviamente, também nos é necessário, mais do que entender, vivenciar o que seja o Espírito, que é a nossa real identidade, que é o nosso ser real. Certa feita, Atma Gurudeva estava caminhando numa manhã de muita neblina com um de seus discípulos, seus jovens discípulos, né? E Atma Gurudeva ia em silêncio. E o discípulo um pouco assustado, porque a neblina era tão densa que mal se conseguia ver além de meio metro à frente dos olhos. E o discípulo disse para Atma Gurudeva: mestre, a neblina está tão densa que como nós vamos conseguir achar o caminho nessa neblina tão densa? E Atma Gurudeva parou e respondeu: ande pelo caminho interno. Aquele que anda pelo caminho interno não se perde.
Você está com medo de se perder ou se perdendo porque você está andando pelo caminho externo. E o caminho externo está envolto pela neblina. O caminho externo não nos revela o verdadeiro caminho. Essa neblina que envolve o caminho externo é maia, é a ilusão que toda a nossa percepção, que limita a nossa percepção. Precisamos compreender que esse aspecto de inteligência que nós trazemos enquanto seres condicionados pela matéria e na matéria é uma inteligência insuficiente para percepção da essência maior, embora seja muito eficiente para nós lidarmos com o mundo concreto. Então temos mentes limitadas. Essa mente limitada não pode compreender o transcendente, não pode compreender o absoluto, não pode compreender o verdadeiro caminho. Para que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho, além dessa neblina que nos envolve exteriormente, nós temos que ir além da mente. Nós temos que ir além dessas estruturas intelectivas limitantes. Nós temos que entrar no estado consciencial ascenso, no estado consciencial supramental. Porque se nos mantivermos nesse condicionamento da mente inferior, nós vamos seguir sem achar as referências, perdidos na neblina. Então essa fala de Atma Gurudeva é precisa. Você não consegue se localizar na densidade da neblina porque você está buscando o caminho externo. Busque o caminho interno. O caminho interno te dá a visão além da neblina. E nós também somos esses seres aprisionados à neblina. O que pensamos ver não é o que deve ser visto. Nós tomamos miragens por realidade. Porque esse mundo concreto é uma miragem. Essa é a grande instrução dos grandes rishis, dos grandes seres realizados. Que aquilo que aqui percebemos e temos é apenas uma pálida expressão da totalidade. É um fragmento muito pequeno de um todo incognoscível para esse estado mental inferior que nos encontramos. Por mais que nós possamos expandir o conhecimento, esse conhecimento é insignificante diante de tudo que há para se conhecer. Ou seja, nós temos que chegar ao estado de reconhecimento que nada sabemos. Eu só sei que nada sei. Essa é a porta para a sabedoria. Porque todo o conhecimento que possamos acumular, todos os livros que possamos ler, por todos os caminhos e mestres que possamos passar, tudo que aqui está dentro desse plano envolto em neblinas ainda é um válido reflexo daquilo que é a suprema realidade. Isso nos lembra a história de Buda, a história real, quando Buda estava prestes a desencarnar e ele sabia que ia desencarnar, ele reuniu seus principais seguidores e sentou-se à borda de uma floresta. Ele fez o seu último discurso.
para os seus despertos, né, os seus iluminados, aqueles que estavam dentro da Sangha, né, associados a Buda. Logo, se estão associados a Buda, estão associados à verdade. Né? E Buda chamou Sariputta. Sariputta foi um dos discípulos mais íntimos de Buda. Né? Sariputta, ele representa aquele que é o guerreiro do Dharma, aquele que sustenta o Dharma. Então ele chamou Sariputta e disse para Sariputta: vá até a floresta e pegue uma folha de uma árvore. E Sariputta perguntou: qual folha? Buda disse: qualquer uma. Busque uma folha de uma árvore da floresta. E Sariputta entrou na floresta e escolheu aleatoriamente uma folha de uma árvore, entre tantas árvores com tantas folhas, e trouxe para Buda. Aí Buda segurou a folha diante dos seus discípulos e disse: isto que vocês veem, se referindo à folha, é o que eu pude transmitir para vocês. Aquilo que ainda está por transmitir, todo o vastíssimo conhecimento, são todas as demais folhas da floresta. Vejam isto. Vejam isto. Ou seja, todo o vastíssimo conhecimento espiritual que Buda trouxe ainda é uma folha em relação a todas as folhas de uma imensa floresta. Ou seja, tudo ainda que aqui está é muito pouco. É insuficiente. Somos seres infinitos. Infinitos não no sentido temporal. Infinitos no sentido expansional, expansivo. Não tem limite para o nosso processo de expansão consciencial. Logo, nós estaremos sempre, sempre, sempre expandindo, expandindo, expandindo. O que vemos aqui, estando aqui, é uma pequenina folha de uma imensa floresta. Nós não temos a menor ideia do que sejam as demais folhas dessa imensa floresta. Sequer sabemos o que é a floresta. Então, como nós vamos buscar esse estado de iluminação ou esse estado de transcendência aos condicionamentos da materialidade? Pela percepção do ser, pela compreensão do ser que somos, porque esse ser que somos sempre esteve, está e estará ligado ao Supremo, ao Brahman absoluto. Somos deuses. Samana Jesus já o afirmava. Esta é a porta. Só tem uma saída para que possamos deixar a floresta. E esta saída é exatamente o caminho pelo qual entramos. Então, que estejam todos na luz e na presença dos mestres do amor e sabedoria. Gratidão a todos vocês que estão no nosso canal, que compartilham das nossas partilhas. Se esses conteúdos foram relevantes para você, se trouxe algum nível de iluminação, de expansão consciencial, compartilhe com amigos, com pessoas que são sensíveis a estes níveis de percepção. Estejam sempre conosco e recebam a nossa gratidão por estarem e apoiarem
o nosso projeto. Que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Shiva Shambho.